E rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Então hoje eu venho fazer um vídeo sobre o Ryzen 7 5700X versus o Ryzen 7 5800X. Qual dos dois é a melhor opção? Primeiramente, o Ryzen 7 5700X, ele é um processador que tem o turbo base de 3.4 GHz e vai até 4.6 GHz. E o Ryzen 7 5800X, ele é um processador que tem o turbo base ali de 3.8 GHz e vai até 4.7 GHz no turbo máximo. Mas a diferença mais significante é a diferença ali do TDP. Enquanto o Ryzen 7 5800X tem um TDP máximo ali de 105 watts, o Ryzen 7 5700X tem um TDP ali de 65 watts. Lembre-se, TDP não quer dizer o consumo do processador, mas o tanto de calor que ele produz. E os testes em games, rapaziada, eu vou testar ali utilizando a minha RTX 3070. E eu também vou fazer dois testes ali dentro do Cinebench para ver se tem uma pontuação muito diferente entre os dois processadores. E também vou fazer um teste ali no AIDA 64 em stress de FPU, que é uma carga bem agressiva, para ver qual a temperatura máxima dos dois processadores. E a bancada de teste é essa daqui, B450 TUF Pro S, 2 pente de 8 GB de 3200 MHz, e eu vou utilizar um watercooler de 240mm da PCIe Sangue Frio V2. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo vocês. Não se esqueça de entrar no meu canal de promoção, primeiro link, segundo link, meu grupo de bate-papo. Já deixa aquele like bacana logo no início do vídeo, que isso ajuda bastante, porque aqui é um vídeo de teste e não é nada de especulação. Então é isso aí, rapaziada, vamos para os testes. No primeiro teste em games, que foi no God of War, o 5700X e o 5800X fizeram praticamente a mesma média de FPS, tendo apenas a diferença na questão de temperatura, que ficou entre 6 a 10 graus. E mesmo rodando em 1080p no baixo, em vários momentos a placa de vídeo já estava no seu limite, concretizando que esses dois processadores para jogos são bem fortes. Mais pegadas? Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Pera. Pegadas de cervo, são novas. Por aqui. A mesma coisa aconteceu no Horizon Zero Dawn. A média de FPS praticamente igual, mas também a GPU em vários momentos já estava no seu limite. Aqui a diferença na questão de temperatura foi na base de 10 a 12 graus. Fiz o teste no Assassin's Creed Odyssey, o 5800X teve uma pequena vantagem de 4 FPS na média final, mas na questão de temperatura ficou cerca de 6 graus mais quente. No Assassin's Creed Valhalla, mesmo rodando em 1080p no baixo, a placa de vídeo já estava no seu limite total em grande parte do teste. A diferença de FPS entre os dois foi mínima, já na questão de temperatura, de 5 a 6 graus de diferença.
No Shadow of the Tomb Raider, a média ficou bem parecida, e sobre a temperatura, foi na base de 4 a 5 graus de diferença entre os dois processadores. Fiz o teste no Red Dead Redemption 2 e a média final do 5800X teve uma pequena vantagem de apenas 4 FPS. Já sobre a temperatura, foi na média de 5 a 8 graus de diferença. No Cyberpunk tivemos uma diferença de 5 a 8 graus na questão de temperatura e novamente a média foi bem parecida na questão do FPS médio. Testando o Forza Horizon 5 tivemos um resultado bem parecido com a média de FPS, e na questão de temperatura, cerca de 6 graus de diferença. No Rainbow Six, o 5800X ficou a base de 8 graus mais quente em relação ao 5700X, e sobre a média de FPS, praticamente iguais. Testando o Warzone tivemos uma média de FPS bem parecida, e na questão da temperatura máxima que o 5700 atingiu foi de apenas 65 graus. Já com 5800X revisão B2, que é um pouco mais
afinado, a máxima foi de 73 graus. E, utilizando o 5800X revisão B0, que foi o processador que eu fiz o teste aqui em todos os games desse vídeo, a temperatura máxima foi de 78 graus. Avistamos inibidor de radar inimigo na sua área. Não deixaram quase nada. Fazendo um teste de estresse bem agressivo no AIDA 64 utilizando o estresse de FPU, que é uma carga AVX, o 5700X chegou na temperatura máxima de 74 graus no CDD. O consumo do processador ficou na média de 90 watts e o clock ficou na faixa de 4.4 GHz. Já o 5800X teve a sua temperatura máxima de 90 graus, o consumo deu pico máximo de 140 watts, porém por conta da temperatura o clock do processador abaixou para 4.3 GHz, assim o consumo do processador ficou na base de 130 watts. Lembrando que 90 graus é o teto máximo do processador. Fiz o teste no Cinebench R15 e a questão da pontuação foi bem similar entre os dois processadores. A mesma coisa acontece no Cinebench R20, praticamente o mesmo resultado entre eles. Vou fazer esse comparativo apenas para fins de curiosidade. Peguei o 5700X e o 5800X e travei o clock dele em 4.6 GHz na tensão de 1.35 volts. Então ambos os processadores estão setados igualmente. Aqui eu utilizei o estresse do CPU-Z. A diferença foi bem grande entre eles, cerca de 30 watts a mais de consumo para o 5800X, com isso ele ficou 20 graus mais quente em relação ao 5700X. Lembrando que ambos estavam fazendo a mesma pontuação do CPU-Z utilizando esse cenário. Nesse teste concreto, tudo indica que o 5700X é um 5800X totalmente refinado, onde consegue manter o mesmo cenário de clock e tensão consumindo menos. É algo bem interessante esse teste que eu acabei de fazer, ainda mais que eu não vi nenhum teste nesse mesmo estilo. E aí, gostaram do resultado? Se gostarem, likezão bacana para nós que isso ajuda bastante. Vocês viram aí, rapaziada? Pô, 5700X, mano, processadorzinho ó, bem afinado. Um 8/16, potente como o 5800X, mais barato e esquenta menos. Cara, tudo de bom, né? Vocês viram aí que no teste do AIDA 64, que é onde bota para arregaçar mesmo, foi praticamente 20 graus de diferença. Uma coisa que podem me perguntar, Lipe, e nos games, por que o 5800X não estava com clock mais alto se no turbo máximo dele ele tem 100 MHz a mais? Temperatura. Quando o processador está totalmente estoque, os testes eu utilizei com o processador totalmente estoque, nada de PBO, tudo ali no pelo. Ele sempre vai dar esse turbo máximo dele conforme a temperatura do processador. Se o processador estiver esquentando, logicamente ele vai começar a diminuir o clock. Mas essa pequena diferença de clock no final se torna praticamente insignificante. O que manda é que os dois processadores tenham o mesmo IPC, o mesmo cache L3, praticamente tudo igual. Em resumo, não tem nem como eu recomendar o 5800X se temos 5700X aí na praça, né? Como eu falei, mais barato e esquenta menos. Lá na AliExpress, a diferença de preço entre os dois é na base ali de 250, 350 reais mais ou menos. Aí aquilo, qual o sentido de você pagar mais caro para pegar o 5800X, ter um processador que esquenta mais e, em resumo, talvez para você conseguir utilizar todo o poder dele, principalmente usando em renderização, você vai ter que utilizar um sistema de resfriamento melhor para conseguir ficar na temperatura bem controlável. E esse 5800X eu utilizo na minha máquina principal com o watercooler de 360mm da Corsair, o H150i Elite Capelix. Não é qualquer watercoolerzinho básico, mano. E eu falo sério, em render, esse processador na minha máquina principal com watercooler de 360mm bolado, o processador chega a dar picos ali de 85 graus em renderização. Aí vocês viram que na simulação ali do AIDA 64, que é uma carga AVX, que é uma carga quase simulando uma carga também de renderização, o processador utilizando um watercooler de 240 chegou a 90 graus e começou a diminuir o clock, e no final isso vai ter praticamente menos desempenho em relação ao 5700X, que ficou a 70 graus ainda com clock mais alto. Vale pensar isso também. Vocês viram que no teste aí do COD Warzone eu coloquei outro 5800X, que é a revisão B2, que é um 5800X um pouco mais refinado. Vocês viram que ele tem uma temperatura um pouco menor em relação ao 5800X revisão B0, que são um dos primeiros 5800X aí do mercado. Mas mesmo assim, ainda ficou mais quente em relação ao 5700X e é um processador ainda assim mais caro em relação ao 5700X.
Cara, eu só falo uma coisa pra você. Você quer um 8/16 da quinta geração dos Ryzen? Esquece o 5800X. Foca no 5700X. Mais barato, consome menos e menor temperatura. Ponto final. Então, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixa o likezão bacana pra nós, que isso ajuda bastante. E se restou algum tipo de dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante. Eu sempre posto vídeo aí na quarta e no domingo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.